Vem cá, você já deve ter ouvido falar que o Brasil é o país das commodities, é o país do agronegócio e que o agronegócio é o motor da nossa economia. E essa frase não é mentirosa, um mero joguinho de palavras, não. Realmente isso acontece, sabe por quê? Porque quando você olha para distribuição do PIB mundial, você tem basicamente a seguinte configuração: 60% da economia global é serviços, 30% é indústria e 10% é agronegócio. No Brasil não é bem assim. No Brasil, o agronegócio é responsável por 23,5% do nosso PIB total. Então, realmente, a gente é um país que depende e muito do agronegócio. De tal modo que, se o agronegócio não cresce, o nosso país tem bastante dificuldade de crescer, porque o nosso processo de industrialização está parado há bastante tempo. Por conta disso, nesse vídeo eu vou te trazer 5 empresas boas e baratas do agronegócio. Afinal de contas, se a gente é um país ultra dependente do agro, precisamos ter boas empresas do agro. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E aqui, 5 empresas do agronegócio. Mas só filé mignon aqui, nada de empresa ruim. Veja, não é porque uma empresa está na bolsa de valores que ela é boa, tá? São várias e várias que são bem ruins. Mas aqui eu fiz um filtro para pegar apenas as melhores e que, apesar da alta do Ibovespa no ano de 2025 até agora, são empresas ainda baratas. Vou pegar aqui da menos barata para a mais barata. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. E a quinta ação dessa lista é a Soja 3, que é a Boa Safra, uma small cap do setor agro, uma empresa que está negociando um índice preço-lucro de 15. E aí você ia me perguntar, Luan, 15 não é muito não? Está acima da média do Ibovespa, 10, 11 vezes lucro, está acima até mesmo da média da empresa. Sim, acontece que empresas do agronegócio, como são empresas que estão lidando no geral com commodities, e como as commodities são cíclicas, dependem muito do preço e da demanda pela commodity, mundialmente falando, essas empresas acabam ficando mais baratas no sentido de melhores momentos de compra quando esses múltiplos estão mais altos. É o caso da Boa Safra, que hoje não lida apenas com semente de soja, também passou a diversificar para outras sementes, mas eu posso te dizer uma coisa, hoje, mesmo a 15 vezes lucro, ela está descontada. E no caso da Boa Safra, a gente olha para o indicador preço-lucro mesmo, porque ele está com uma dívida líquida negativa, então a gente não vai olhar para o indicador EV sobre EBITDA, que é o valor da firma sobre a geração de caixa. A gente olha para esse indicador para verificar se a empresa está barata quando ela possui uma dívida que supera pelo menos meio ano de geração de caixa. Ou seja, seria o equivalente a uma relação dívida líquida sobre EBITDA superior a 0,5. Aí sim a gente olha para esse indicador aqui ao invés do indicador preço-lucro. Não é o caso, então a gente olha para o preço-lucro. Como eu falei, a Boa Safra é uma small cap. Ela detém um valor de mercado de 1,5 bilhão de reais, abaixo de 2 bilhões de reais. Sem sombra de dúvida, a gente está falando de uma small cap. E é uma empresa que costuma ter bons resultados, mas passou, principalmente no ano de 2024, o agronegócio sofreu bastante, passou por um momento difícil e esse tende a ser um ano de recuperação. É isso que os especialistas esperam para o ano de 2025 no agronegócio, principalmente a partir do segundo trimestre de 2025. E isso deve se refletir provavelmente em uma pequena melhora dos resultados do Banco do Brasil, que vem sofrendo bastante nesse ano por conta de uma inadimplência em alta do agronegócio. No ano, a ação está subindo 10,89%, abaixo da alta do Ibovespa, mas ainda assim não ficou cara, mas ela não é a mais barata dessa lista. Não é uma empresa focada na distribuição de altos dividendos, não tem um alto payout, é uma empresa mais focada em crescimento. Então esteja ciente disso, dentro da sua estratégia de investimento. A quarta ação da lista é a Kepler Weber. No caso dela, a gente olha para o indicador preço-lucro ou EV sobre EBITDA. No caso dela também é preço-lucro, porque a dívida também é negativa. E note que é importante você buscar empresas pouco endividadas ou sem dívida nesses momentos de juro muito alto no Brasil, como é o momento atual, onde a taxa Selic está em 14,75% ao ano, sem perspectiva clara de redução dessa taxa, pelo menos no ano de 2025. E aí,
você ter na carteira ou buscar no seu filtro empresas com dívida baixa ou dívida inexistente, isso te dá proteção na carteira. Simples assim. E aqui o índice preço-lucro é de 8,45. Veja, ela está com um certo desconto e vem pagando bons dividendos ainda assim. Falando em dividendo, quando a empresa tem uma dívida controlada ou inexistente, ela consegue pagar altos dividendos, principalmente se ela tiver uma boa posição de caixa. Por quê? Porque se ela tem muito caixa em um momento de juro muito alto, o que ela vai preferir no geral? Fazer novos investimentos em um momento em que não é muito favorável ficar alocando capital em aquisições ou em expansão da empresa, que está tudo muito arriscado, ou deixar o dinheiro no caixa rendendo Selic e tendo um bom resultado financeiro, ajudando a empresa a ter uma sólida posição financeira na sua estrutura de capital, remunerando os acionistas por conta disso. O que você acha? Só para você ter uma ideia do poder disso tudo, vou te dar o exemplo aqui da Bradespar, não está aqui dentro, mas a Bradespar é uma holding que hoje tem uma posição em caixa que permite ela, não estou considerando aqui os processos judiciais que ela está enfrentando, mas que permite à empresa, só com os juros dessa posição, pagar todas as suas despesas, pagar o pessoal e tudo mais, e o remanescente ali ainda conseguir um pouco de juro para pagar mais dividendos. Então é isso. Dentro de uma estratégia previdenciária de carteira, buscar dívida controlada é quase uma obrigação. E a Kepler, ao contrário da Boa Safra, está caindo nesse ano, o que é positivo. Afinal, você quer pegar assimetrias, você quer pegar empresas que caíram apesar de outras estarem subindo. Geralmente é assim que a gente consegue montar boas posições, nos momentos mais estratégicos, nos momentos da queda. E eu sei que é difícil comprar na queda, é um treinamento, é um exercício, porque é um efeito psicológico, nós nos sentimos mais felizes ou mais confiantes ao comprar coisas que estão subindo, é o velho FOMO, e a gente sente mal, sente um desconforto ao comprar coisas que estão caindo. Mas se os resultados estão positivos e a empresa não perdeu fundamentos, ou esses fundamentos não pioraram consideravelmente, a queda costuma ser uma oportunidade. E a Kepler entrega geralmente um alto retorno sobre o patrimônio líquido, mostrando que é uma empresa de qualidade. A terceira ação da lista é a 3tentos. Aí essa aqui já é maior, não é tão pequena quanto Kepler e Boa Safra, que valem menos de 2 bilhões de reais na bolsa. A 3tentos já é mais grandona. Aqui no Investidor 10 você consegue consultar o valor de mercado da empresa em quase 7 bilhões. Grandona, grandona. Tag along 100%, tudo certinho. Negocia a um PL de 8,76. Então, um PL menor do que a Kepler Weber, alto retorno sobre o patrimônio líquido também, paga um baixíssimo dividendo, ao contrário da Kepler, e tem uma dívida bem controlada, abaixo de 0,5 EBITDA, que é o que eu falei. Então a gente não vai olhar para EV sobre EBITDA, a gente olha para o PL mesmo. Mas ainda assim barata, alto retorno sobre patrimônio líquido, não focado em dividendos. Então a gente viu que até agora só a Kepler dá para pensar em dividendo mesmo, é dentro da sua carteira eventualmente. A margem é mais baixa, é um setor com muita competição, a gente está falando de Brasil, não existe tanta barreira de entrada assim. Mas essa aqui é uma empresa de história, todas elas aqui possuem vantagens competitivas, mas ainda assim a margem tem como ficar lá em 15, 20, 30%, seria um sonho na verdade. Mas enfim, é outra opção no agronegócio, que no ano está subindo apenas 5%. Então até então, a gente viu que em termos de assimetria, parece que a Kepler seria uma melhor oportunidade. A gente classificou aqui nessa ordem conforme os múltiplos. Não necessariamente os múltiplos estarão certos, porque empresa de commodity a gente tem essa dificuldade da imprevisibilidade do fluxo de caixa para o acionista, que é o lucro líquido. Esse é o grande ponto. De todo modo, como eu disse, todas elas são boas e não estão esticadas. A segunda ação da lista é a Brasil Agro, Agro 3. E essa aqui tá com um belo desconto, viu? Índice PL abaixo de 7 vezes lucro, negociando abaixo do valor patrimonial, ou seja, o valor de mercado hoje é menor que o valor do patrimônio líquido, lá da contabilidade da empresa. Isso aqui realmente é interessante. Paga um dividendo bacana, é uma empresa diferenciada, ela consegue diversificar bem trading de terras rurais, venda com ganho de capital, ela desenvolve a terra e vende com ganho de capital. Geralmente ela faz isso muito bem e também faz cultura. Então, é um tipo de empresa interessante. Tem um valor de mercado próximo de 2 bilhões, é uma empresa pequena para os padrões da Bolsa de Valores, só que a dívida está alta. Então, veja, não existe almoço grátis na economia,
nem na bolsa de valores, de tal modo que esse PVP tão baixo condiz com uma dívida tão alta assim. Ainda assim, o ROI não está tão baixo, só que o retorno sobre o capital investido está ok, próximo de 10%, que é o que a gente busca. Esse ROIC tem que estar acima do custo médio ponderado de capital, que é o WACC, que no geral nas empresas fica entre 8 a 9,5-10%. Então, é por isso que o mercado está penalizando essa empresa, apesar de ser boa, porque o ROIC está muito próximo do custo de capital e a dívida está muito alta. Então, hoje, a gente vê que entre as outras, ela está mais descontada sim, só que está no momento de mais risco. Mas, aí é que tá. Esse aqui é o tipo de empresa que, em havendo uma queda da taxa de juros, em algum momento isso vai ter que acontecer no Brasil, senão ele quebra. Não dá para ficar vários anos com esse nível de juro no Brasil. Quando isso acontecer, esse é o tipo de empresa que geralmente se valoriza mais. Só que, confesso que esse dividend yield tende a não crescer muito, porque a dívida está muito alta, então não fique pensando muito em dividendos aqui. Só a Kepler mesmo até então. No ano, a empresa nem caiu tanto, a Kepler caiu mais. Então aqui é um caso de empresa mais barata, que tem um bom histórico, mas ao mesmo tempo, com uma dívida desse tamanho, o risco é maior para o acionista. Afinal, vamos lembrar o seguinte, dentro lá do demonstrativo de resultado de exercício, DRE, quem que é o último a receber? Você acionista ou eventual acionista. Antes disso, quem que recebe? O Estado, através dos impostos, os trabalhadores, claro, despesa com pessoal, os credores, juros da dívida. Só ao final, se sobrar, aí o acionista recebe. Mas é claro que aqui são empresas que dão lucro. Não em todos os trimestres, porque esse é um setor que o lucro, a linha final, às vezes é prejudicada simplesmente por resultado financeiro de proteção cambial, tem essa complexidade, além dos ciclos da commodity, mas no geral são boas empresas. Por fim, e essa é a minha visão pessoal, a empresa mais barata seria a SLC Agrícola. Primeiro, porque é a melhor de todas. Segundo, porque ela tem um valor oculto que poucos percebem, e eu vou te mostrar aqui. Mas, de novo, não é uma empresa de dividendo, costuma pagar 3, 4%. Qual o tamanho da dívida dela? Tem uma dívida de 2,3 anos de geração de caixa. Então eu vou olhar para o EV sobre EBITDA, que está em 6,11. Está acima da média da empresa, mas como eu disse, acima geralmente é o melhor momento. De todo modo, comparando com os múltiplos das outras empresas, esse é um múltiplo mais interessante. A dívida não está preocupante. Quando que fica mais preocupante? Acima de 3 anos. Acima de 4 anos, então, nem se fala. Aí a gente tem que passar longe, exceto com empresas do setor elétrico, transmissão de energia, onde você consegue pegar dívida barata com retorno bastante previsível, mas não é o caso. Consegue entregar um ROIC bem legal, então, em termos de qualidade, bem melhor que a Brasil Agro. É uma empresa maior, é a maior de todas dessa lista, quase 10 bilhões de reais. Calma lá, né, Luan? 8,3 bilhões. Entregou nos últimos 10 anos um retorno muito acima da média, de 736%. E perceba que, ano após ano, até mesmo 2016, que foi ano de crise junto com 2015, entregou um lucro líquido. Então, empresa com lucros consistentes, apesar da volatilidade intrínseca ao setor do agronegócio brasileiro. A margem não vai ser uma super margem, mas em dados momentos, quando a soja sobe e tudo mais, ela consegue uma margem acima de 10%. Aí o resultado vai lá para as alturas. Bom, e qual seria esse valor oculto? Diz respeito às propriedades rurais da SLC Agrícola. Vou te mostrar. Primeiro, qual foi o desempenho da ação nesse ano? Subiu 9%, beleza, não subiu tanto assim. Eu comentei logo que teve toda essa baguncinha do Trump, de tarifas, que ela seria uma das possíveis beneficiadas, reagiu bem, aí tá aí subindo um pouco. E o que que acontece? Qual que é o valor oculto da SLC Agrícola? Dentro do site de relações com investidores da empresa, ela diz que tem cerca de 733 mil hectares de terras e área plantada em 23 unidades localizadas em 7 estados brasileiros na região do Cerrado. Então, o grande foco da empresa, região do Cerrado. Afora a sua matriz ou sede lá em Porto Alegre. E esse número está desatualizado no site. Ela já está chegando a 800 mil hectares de terras. Beleza, vamos nos basear no que está aqui na tela. 733 mil hectares. E aí, quando a gente pega o último resultado trimestral da empresa, lá no balanço patrimonial, a gente vai ver que em ativo não circulante, aqui exatamente em imobilizado, que é onde está propriamente as terras da empresa, a gente vai notar o seguinte, as terras para produção, não para investimento. Tá aqui, 5,4 bilhões passou para, em 2025, passou para 6,3 bilhões. Então é isso.
ela tem 6,3 bilhões de reais em terras. Mas aí já fica estranho. Calma lá, Luan. Eu que tô no agronegócio sei que esse número tá esquisito, viu? Porque, vamos lá, se ela tem pelo menos 733 mil hectares, esse total dificilmente vai valer só 6,3 bilhões de reais. Ó, voltando aqui no valor de mercado da empresa, aqui consta 8,3 bilhões com quase 5 bilhões de patrimônio líquido. Ok, tem a questão dos passivos, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para ver se realmente bate esse número de patrimônio líquido. Sim, 5 bilhões. Então, 5 bilhões de patrimônio líquido por causa dos passivos, ao mesmo tempo em que ela tem 6,3 bilhões de imobilizado. São as propriedades rurais no geral. Tá, mas quanto que vale hoje, no mínimo, o hectare no Cerrado brasileiro? Olha, segundo esse site especializado, a média é de 45 mil reais o hectare. Mas vamos pegar o mínimo. Ó, aqui tem 17 mil, seria o mínimo, vou pegar 15 mil. Isso aqui tá fora da realidade, tá? 15 mil. Ainda mais área plantada. Beleza, 15 mil. Se eu pegar 15 mil e multiplicar por 733 mil, a gente chega a quase 11 bilhões de reais. Arredonda para 11 bilhões. Ou seja, se a empresa fosse vender hoje, tudo que ela tem de terra, ela ia levantar pelo menos 11 bilhões. Pelo menos, cara. Tá muito por baixo isso aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a empresa, ela tem um patrimônio muito superior que consta a contabilidade, porque aqui é valor de custo atualizado. Valor de custo, não valor de mercado atual para a venda. Isso que é muito importante. Então, se a gente adicionasse aqui pelo menos mais 5 bilhões, pelo menos, o patrimônio líquido seria dobrado, sairia de 5 para 10 bilhões de reais. Ou um pouco menos, por conta de imposto sobre ganho de capital, que eu vou até ignorar porque eu coloquei por baixo mesmo o valor de avaliação dessas terras rurais. Então, a empresa teria pelo menos 10 bilhões de patrimônio líquido, de tal modo que esse valor de mercado estaria abaixo do verdadeiro patrimônio líquido da empresa, de tal modo que o indicador preço sobre o valor patrimonial não seria de 1,71, seria de 0,8, 0,9, o que reforça o desconto que eu entendo que há na SLC Agrícola, que é a segunda maior proprietária de terras rurais aqui do país, perdendo só da Raizen. Por isso, eu particularmente não tenho na carteira nenhuma delas no momento, não significa que eu não vou ter, é que já estou com bastante empresa, estou acompanhando outras. Para acompanhar minha trajetória e as ações da minha carteira, basta você se tornar membro da comunidade FMI, conheça a comunidade aqui embaixo, tem planilha de preço teto, tem o meu treinamento Formação Mirar Investing, lá está o ouro, lá que você aprende valuation, aprende com profundidade analisar empresas. Conheça o link para você ver a apresentação, tá aqui embaixo, dá uma olhada lá. E voltando aqui na SLC, ela, na minha opinião, por conta desse valor oculto, por conta de ser a melhor, a mais rentável na prática, seria a minha preferência. Não é nenhuma recomendação, mas sem viés de dividendos. É importante saber disso. E outro detalhe, não é porque existe esse valor oculto que a ação vai disparar. A gente não sabe se em algum momento o mercado vai olhar para isso. O mercado olha muito mais para a capacidade de geração de caixa da empresa do que simplesmente para valor patrimonial. Isso é muito importante também. Mas eu gosto de unir os dois aí, né? Unir os dois. Pegar o valor oculto, que é algo que o Peter Lynch buscava, mas a capacidade de geração de caixa, que a gente viu que tem. A empresa entregou um excelente retorno nos últimos 10 anos, mostrando a sua capacidade de geração de valor ao acionista. Mas e você? Colocaria mais alguma ação aqui nessa lista? Eu peguei as 5 melhores, na minha opinião. E sobre aquela ideia de que empresas de commodities, empresas mais cíclicas, eu devo contraintuitivamente comprar quando os múltiplos estão um pouco mais altos, eu fiz um vídeo dedicado a isso, que eu vou deixar aqui de graça para você. Corre lá.